Olá, caros alunos. Hoje a aula vai ser sobre competência, dando continuidade ao que já começamos a tratar, e especificamente vamos cuidar da parte referente à chamada competência por prerrogativa de função. Antes, é pertinente fazer algumas considerações a respeito do que já tivemos a oportunidade de expor em sala de aula. Relembrar que a jurisdição é o que nós chamamos de dever, poder de o Estado juiz resolver os conflitos surgidos no grupo social, ressaltando que sempre dando destaque a de que se trata mais de um dever do que propriamente um poder do Estado. Isso naquela visão da perspectiva objetiva dos direitos fundamentais quanto ao dever de proteção do Estado aos bens jurídicos mais caros que estão identificados dentro da classe dos direitos fundamentais. Por outro lado, a competência é exatamente a medida de jurisdição atribuída a cada órgão jurisdicional. Como tivemos a oportunidade de ver, o Brasil tem uma estrutura, uma arquitetura do judiciário extremamente complexa, o que acarreta uma engenharia bastante complexa no sentido de definir a porção de jurisdição de cada um desses órgãos. A competência é um instituto que ganha extrema relevância a partir do momento que, da forma como é organizado o judiciário de um determinado país. Com a singularidade do Brasil, de que nós, além de termos uma justiça comum e uma justiça especializada, dentro da justiça comum a gente tem a divisão entre justiça estadual e justiça federal. Daí a importância de fazer todas essas considerações. Por outro lado, além disso, de termos toda essa complexidade decorrente da existência desses segmentos do Poder Judiciário, ainda há uma significativa quantidade de casos em que a competência ela é definida pela prerrogativa de função. Daí que, no nosso sistema, a primeira consideração a fazer quando se tem o exame de um caso concreto é observar se, em relação à pessoa a ser julgada, há ou não alguma regra de prerrogativa de função. Só posteriormente é que haverá de ser feita a observação quanto a se a competência é da jurisdição comum ou especial, e sendo da comum, se ela é da Justiça Federal, ou não sendo da Justiça Federal, por exclusão ou por uma competência residual, a questão vai ser da alçada da Justiça Estadual. Ademais disso, também cabe fazer uma pequena rememoração dos critérios de distribuição de competência. De acordo com a doutrina, há a competência, dois critérios básicos para a distribuição de competência. Um é o interesse público pela perfeita atuação da atividade jurisdicional, e todas as vezes em que a distribuição de competência for feita com base nesse critério, ela será considerada absoluta. E o outro, quando a competência é firmada de acordo com o interesse das partes, em que a competência seria relativa ou é propriamente relativa. Ademais, ainda é interessante relembrar que diversas normas ditam regras de competência.
A primeira, naturalmente, é a Constituição da República. Posteriormente vem, e a Constituição, ela define todos os casos de competência por prerrogativa de função. Depois vem aliás, e também a Constituição vai definir não só as regras ou os casos de competência por prerrogativa de função, como igualmente a competência do que nós chamamos de competência de jurisdição. Ou seja, se a competência é da Justiça Federal ou não, ou se ela é da competência da Justiça Especial, no caso, se da Justiça Eleitoral ou da Justiça Militar, uma vez que a Justiça do Trabalho não tem competência de ordem criminal. E a própria Constituição vai também estabelecer que a competência da Justiça Estadual ela é residual. Posteriormente tem a Lei Ordinária Federal, que no caso é o Código de Processo Penal, nada obstante também leis extravagantes que trazem regras de competência específicas, as constituições estaduais, porque a Constituição da República estabelece que cabe à Constituição estadual definir a competência por prerrogativa de função dos tribunais de justiça, desde que seguida a principiologia estabelecida na Constituição da República. E as leis de organização judiciária, são leis ordinárias, lei ordinária estadual ou mesmo federal, e as próprias resoluções dos tribunais de justiça, na medida em que especializam determinadas varas na competência para certos crimes. Feitas essas considerações iniciais, vamos ingressar propriamente na temática pertinente à competência por prerrogativa de função. Há uma crítica forte da doutrina e também de conteúdo político quanto a essa tradição do nosso sistema de estabelecer crimes por prerrogativa de função. Isso é da nossa tradição constitucional, que de acordo com a função de determinadas pessoas, a competência, ao invés de, para processar e julgar, ao invés de ser do órgão de primeiro grau, que é a regra, será de competência original de um tribunal, conforme seja o caso e a função exercida, pode ser o Supremo, o STJ, ou Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça, ou mesmo o Tribunal Regional Eleitoral, ou o Tribunal Superior Eleitoral. A crítica que se faz a esse critério se embasa basicamente na violação de dois princípios. O primeiro seria o princípio da igualdade. Seria um tratamento desigual, porque o do povo é julgado pelo juízo de primeiro grau, enquanto que determinadas pessoas teriam, e aí vem uma nomenclatura pejorativa, teriam o privilégio de serem julgados diretamente por tribunais. Que também na tradição brasileira os tribunais seriam mais maleáveis nesses julgamentos, ademais de possuírem uma dificuldade de tratar de forma originária desses casos, porque não tem vocação para a instrução do processo. A outra crítica é que isso também traz uma violação ao duplo grau de jurisdição, que no nosso sistema, de toda decisão de primeiro grau, cabe recurso de apelação. O recurso de apelação é um recurso de fundamentação livre, não é vinculada, em que a parte sucumbente pode rediscutir toda a matéria debatida em primeiro grau, tanto a matéria de direito como a matéria fática.
Ao passo que, quando a competência originária é de um tribunal, em rigor, não há duplo grau de jurisdição, ou melhor, não há possibilidade de recurso, a não ser que seja o recurso especial ou recurso extraordinário, que é de fundamentação restrita, só nas hipóteses previstas na Constituição, ademais de não ser possível interpor nenhuma dessas duas espécies de recurso para se fazer uma discussão aprofundada da matéria fática. Essas discussões, elas, nada obstante a existência, defende-se a necessidade da prerrogativa de função por uma questão de dar um tratamento mais concentrado em relação a essas pessoas que exercem alto cargo, por exemplo, de não deixar um presidente da República à mercê de responder processos perante juízos de primeiro grau, o que poderia comprometer o exercício das suas funções. Daí porque, em caso de presidente da República, a competência originária é atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Contra esse argumento, se estabelece que poderia se definir um foro, nesse caso, que seria o foro do domicílio do presidente da República, vai de toda sorte deixar com o primeiro grau. Quanto a essa argumentação, se contrapõe uma outra ordem de ideias, no sentido de que, em se tratando de pessoas que exercem altas funções, é importante que esses julgamentos sejam feitos com uma margem de certeza ou de discussão maior, o que ocorre quando a matéria é apreciada por um colegiado. Daí porque não seria de bom tom deixar que um único juiz pudesse apreciar e definir a eventual culpabilidade ou não de um alto mandatário da República. Uma outra objeção que se faz é de que essa prerrogativa de função, se essencial pela conjuntura política, social, histórica, jurídica brasileira, ela deveria ser prevista apenas nas hipóteses em que o crime fosse praticado em razão do exercício da função. Porque, tal como está na Constituição, ainda que o crime tenha sido praticado por outros motivos, por exemplo, um motivo meramente pessoal, uma briga entre a pessoa que exerce o cargo e o seu cônjuge, por exemplo, isso, na eventualidade do crime, ainda assim a competência vai ser por prerrogativa de função. A proposta de modificação da Constituição no sentido de restringir essa prerrogativa de função apenas para as hipóteses em que o crime for cometido em razão ou a pretexto do exercício propriamente do cargo, o que seria mais razoável e creio que resolveria esse problema, embora que, no meu pensamento, no meu entendimento, a prerrogativa de função, ela parte de uma premissa inadequada no nosso sistema, que seria de uma hierarquia entre os órgãos jurisdicionais. De modo que, no meu sentir, o mais adequado, consentâneo com o regime democrático, seria a circunstância de, no caso de prerrogativa de função, se restringir a questão da competência pelo domicílio funcional, ou seja, onde a pessoa exerce as suas funções. E creio que, na verdade, no Brasil, o mais adequado, aí era uma outra discussão, acho que é uma questão estrutural propriamente dita, em rigor, a jurisdição criminal deveria ser, desde o primeiro grau, em forma de colegiado. E essas decisões
deveriam ser passíveis de recurso tão somente para a discussão de direito e não mais para a matéria fática, como já tivemos a oportunidade de abordar quando falamos da estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Quanto à violação ao duplo grau de jurisdição, todos acompanharam bem o julgamento do caso chamado, identificado como mensalão, em que essa discussão foi recorrente, e o Supremo já tem uma súmula a respeito, a súmula 704, definindo que, na hipótese de um julgamento por prerrogativa de função, mesmo em se tratando de competência originária do Supremo Tribunal Federal, não há violação ao princípio do duplo grau de jurisdição diante da circunstância de não caber nenhum tipo de recurso. Mesmo com essa súmula, o que nós vamos ver é que o fato de um assunto estar sumulado não quer dizer que ele não possa ser modificado. Nada obstante essa súmula, mas no julgamento do caso do mensalão, houve uma grande rediscussão da matéria, e o Supremo, a maioria, reafirmou a prevalência dessa súmula ou a subsistência desse entendimento. Embora que também aí tenha se discutido bastante, um outro aspecto da prerrogativa de função, porque como a prerrogativa de função é uma exceção à regra geral, há o entendimento de que a interpretação dessas hipóteses tem de ser restritiva. E já de há muito tempo tem se definido que a prerrogativa de função, em caso de continência ou conexão, leva o julgamento de todos os envolvidos para seguindo a prerrogativa de função. E no caso do mensalão foi bastante discutida essa questão, porque vários dos envolvidos não tinham prerrogativa de função e queriam se valer do direito de serem julgados em primeiro grau e não já perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem um entendimento que isso é um juízo de oportunidade e conveniência do órgão jurisdicional de competência para o julgamento por prerrogativa de função, que cabe a ele definir quanto ao desmembramento ou não do processo. Nós já tivemos casos em que o Supremo determinou o desmembramento do processo, como um caso que ficou conhecido como Operação Hurricane. Nesse caso, mandou fazer o desmembramento, e mesmo no caso recente, envolvendo um ex-senador da República, em que o Supremo entendeu que deveria haver o desmembramento em relação a outros envolvidos. Outra discussão que também frequentou e frequenta com bastante o Supremo é a cessação do mandato ou do cargo de que a pessoa venha a exercer. Definida a competência de prerrogativa de função, se a pessoa perdeu o mandato ou for destituído do cargo, a indagação é se persistiria ou não a competência do tribunal respectivo. O Supremo tinha uma súmula, que era a súmula 394, que dizia expressamente que, ainda que a pessoa deixasse de exercer o cargo ou mandato, se a ação penal se o crime tivesse sido cometido durante o exercício da função, persistiria a prerrogativa de função. Essa súmula 394 foi revogada pelo Supremo, porém, já há algum tempo, pode-se verificar esse julgado num inquérito 687 de origem de São Paulo, o informativo 159 de 1999, e nada obstante esse entendimento, depois começou uma discussão no Supremo na hipótese em que
o parlamentar renuncia ao mandato. Isso, um primeiro caso que teve maior repercussão foi de um senador que renunciou ao mandato quando estava em vias de ser julgado pelo Supremo. O relator era o ministro Joaquim, e ele entendeu que nesse caso não deveria, mesmo no caso de renúncia, se o processo já estava maduro para julgamento, isso não retirava a competência do Supremo para dar continuidade ao julgamento. Ele foi vencido nessa hipótese, porém, pouco tempo depois, o Supremo, analisando um caso referente a um deputado federal, entendeu que quando fica evidenciado, a relatora, se não me engano, foi a ministra Carmen Lúcia, que na hipótese em que fica evidenciado que a renúncia do exercício do mandato se deu como uma manobra para adiar o julgamento e levar o processo para o primeiro grau, isso não excluiria a manutenção da competência por prerrogativa de função. A partir desse julgamento, o Supremo tem outras hipóteses relativas a essa situação, porém, num caso recente, bastante recente, logo depois do julgamento do caso do Mensalão, o Supremo abordou uma outra hipótese, que também era um senador, era deputado federal, envolvido na apuração de um fato criminoso, e por isso a competência originária do Supremo, e ele renunciou ao mandato, e o Supremo, nesse caso, entendeu que a competência para o julgamento cessaria perante o Supremo e deveria retornar ou ser remetido para o primeiro grau. A despeito dessas questões, ainda tem uma discussão que já sedimentada, posicionamento sedimentado pelo Supremo, quanto ao parlamentar licenciado. A hipótese, por exemplo, de um senador que se licencia para exercer um cargo de secretário estadual. O Supremo tem entendido que a prerrogativa é em razão da função, e que mesmo ele licenciado, ele ainda detém o mandato, de modo que a prerrogativa de função aí deve prevalecer. A Constituição, como dito anteriormente, ela traz as hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal, a competência por prerrogativa de função. Então ela vai trazer todas as hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal é competente, que o STJ é competente, que os tribunais regionais federais são competentes, e por uma questão de ordem federativa, vai dizer que vai caber à Constituição estadual definir em que situações o Tribunal de Justiça será o competente por prerrogativa de função, porém alertando que terá de ser mantida a simetria da Constituição da República. Enquanto que a competência por prerrogativa de função dos tribunais das justiças especializadas, ou seja, militar e eleitoral, vão ser definidas por inferência ao que tem na Constituição quanto aos demais tribunais. A Constituição, no artigo 102, ela vai dizer as hipóteses em que se dá a competência do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a competência originária para matéria criminal. E ela vai já estabelecer, dizer expressamente, usar uma expressão: nas infrações penais comuns, chama atenção para essa expressão, infrações penais comuns, o presidente da República
O vice-presidente, aqui chama atenção também a essa expressão vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, ou seja, tanto deputados federais quanto senadores, os seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Ressaltar que a expressão infrações penais comuns está empregada em oposição a crime de responsabilidade, ou seja, crime político, que suscita ou pode resultar no impeachment, que é um julgamento político e, como nós sabemos, ele é realizado sob a presidência ou pelo Senado. O julgamento é feito, um julgamento político pelo Senado, e que acarreta ou não a perda do mandato, não de imposição de pena privativa de liberdade ou restritiva de liberdade. Daí que, dentro dessa expressão infrações penais comuns, estão também os crimes eleitorais. Então, na hora que a Constituição diz que cabe ao Supremo julgar o presidente da República nas infrações penais comuns, ele quer dizer tanto os crimes previstos, os crimes chamados comuns, os crimes previstos no Código Penal e leis extravagantes, mas também como os crimes eleitorais. A gente vai ver lá na frente que não haveria hipótese nenhuma de um presidente da República ou de uma outra autoridade praticar um crime militar. Então, já fica aqui, poder-se-ia pensar, pelo que eu já falei anteriormente, que na hipótese de ser um crime eleitoral, essa competência fosse do Tribunal Superior Eleitoral. Não. Pelo sistema jurídico brasileiro, em razão da expressão utilizada pelo Constituinte, infrações penais comuns quer dizer tanto crime penal comum, propriamente dito, quanto os crimes eleitorais, eles são da competência do Supremo. A Justiça Eleitoral não tem competência nessa área. E que infrações penais é uma expressão utilizada em oposição à expressão crime de responsabilidade. Uma lacuna que ficou na previsão constitucional do artigo 102 da Constituição foi a questão do advogado-geral da União. Isso, em relação ao advogado-geral da União, isso está resolvido porque a Constituição, o advogado-geral da União passou a ter status de ministro. E nós vamos ver com a regra seguinte, fala que o Supremo tem competência para julgar as infrações penais comuns e os crimes de responsabilidade dos ministros de Estado. De modo que o advogado-geral da União não teria maior problema de identificar já nessa competência do Supremo. Porém, também houve uma omissão, ou deliberada, quanto à previsão a respeito dos membros do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, e do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Isso porque o Constituinte, no artigo 52, inciso 2 da Constituição, com a emenda constitucional 45 de 2004, que foi que criou esses conselhos. Essa emenda é chamada da reforma do judiciário, foi a emenda que trouxe a reforma do judiciário. Ela colocou que caberia ao Senado da República julgar os membros desses conselhos pelos crimes de responsabilidade. Numa interpretação sistêmica da Constituição, a gente chegaria à conclusão de que os membros desses conselhos também deveriam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal quando na prática de crime. Só que não foi essa a solução que veio normatizada, e de modo que, diante da ausência de previsão expressa, o Supremo, numa interpretação, seguindo a regra
hermenêutica de que a prerrogativa de função é uma exceção e, portanto, deve ser interpretada restritivamente, em alguns julgados tem salientado que a competência para julgar membro do CNJ ou do CNMP não é do Supremo, e sim, conforme seja a previsão, em se tratando de juiz, é o tribunal respectivo, em se tratando de Ministério Público da mesma forma. A outra regra constitucional, que eu já tinha adiantado, ela fala as infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, que, repito, crime de responsabilidade não é matéria criminal, e sim o chamado crime político, que pode acarretar perda de cargo, os ministros de Estado, os membros dos tribunais superiores, ou seja, como nós vimos pela organização judiciária, os ministros de STJ, ministros de TST, ministros do Superior Tribunal Militar e os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, os ministros do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então veja aqui de novo, chamar a atenção para a expressão infrações penais comuns. A dizer que, mesmo em se tratando de crime eleitoral, a competência aí vai ser do Supremo Tribunal Federal. Outra regra expressa é com relação ao habeas corpus. O que vai estar dito é que em toda e qualquer situação que o paciente ou coator for uma das pessoas mencionadas na prerrogativa de função, essa jurisdição vai ser do Supremo Tribunal Federal. Ou então, quando se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em única instância. Nessas hipóteses, a competência será do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui foi interessante, uma ressalva. A Constituição, na redação originária, ele dizia, quando for paciente ou coautor, qualquer uma das pessoas mencionadas da sua competência originária criminal, e também estabelecia quando o paciente ou coator fosse o tribunal. Como a expressão era tribunal, o Supremo passou a entender que, se fosse um habeas corpus, por exemplo, contra uma decisão transitada em julgado de um tribunal de justiça ou de um tribunal regional federal, essa competência não seria do STJ, mas sim do Supremo Tribunal Federal. Isso ocasionou uma discussão muito grande, porque o STJ entendia que essa competência deveria ser sua, porque haveria aí uma supressão de instância, e findou ensejando uma modificação dessa regra com a emenda constitucional 22, que ela é de 1999. E essa emenda, ela acrescentou quando se tratar de tribunal superior. Ou seja, na hipótese, essa competência só será do Supremo quando o coator for tribunal superior. Ou seja, se for STJ, TSE ou Superior Tribunal Militar. A hipótese de se tratar de um Tribunal Superior do Trabalho é mais remota, porque não tem jurisdição criminal, mas numa eventualidade seria
se fosse o TST também, apontado como autoridade coatora, essa competência seria do Supremo Tribunal Federal. E se o paciente ou coator for um tribunal outro, essa competência é do STJ. Em razão dessa redação originária, o Supremo tinha editado uma súmula que era a súmula 690. Essa súmula dizia que competeria ao Supremo Tribunal Federal o julgamento, inclusive nos casos em que o habeas corpus fosse contra a decisão de turma recursal de juizados especiais criminais. Ou seja, o Supremo dava uma elasticidade à interpretação da expressão tribunal antes da emenda constitucional número 22. Como a emenda constitucional número 22 veio a estabelecer que acrescentar a expressão superior, ou seja, que a competência em habeas corpus quando apontado como coator for tribunal, só se for tribunal superior, o Supremo depois, já em 2006, passou a julgar casos dessa natureza, entendendo que a competência não é do Supremo Tribunal Federal apreciar esses casos, mas sim o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal respectivo, a depender de qual juizado especial criminal tenha sido a decisão. Há uma outra súmula do Supremo, no sentido, é a súmula 691, no sentido de que não compete ao Supremo conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão de relator. O entendimento é de que o habeas corpus só pode ser da competência do Supremo quando a decisão for do colegiado do Tribunal Superior e não de um de seus membros. Nessa hipótese que a decisão é monocrática de um relator de Tribunal Superior, essa competência para apreciar o habeas corpus é do próprio tribunal ao qual pertence ou é vinculado o relator. A Constituição ainda vai trazer a hipótese de competência originária do Supremo em matéria criminal, nos conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer outros tribunais, e entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. Essa regra de conflito de competência ela é bastante lógica. Aliás, essa regra também se aplica à matéria civil, né? Se o Superior Tribunal de Justiça está envolvido no conflito, ele não vai poder decidir a respeito. E aí só o Supremo vai poder decidir. Se por outro lado o conflito é entre tribunais superiores, mesmo que não seja o Superior Tribunal de Justiça, também essa competência não seria razoável de ser atribuída ao STJ, pelo que nós já falamos da estrutura da organização da Justiça Federal. Essa competência teria de ser necessariamente do Supremo. E por fim, uma regra que é pertinente a todos os tribunais. E todo tribunal tem competência para conhecer e julgar as revisões criminais de seus julgados. Cabe adiantar aqui que não há competência de revisão criminal perante a justiça de primeiro grau. Sempre se trata de um órgão colegiado, seja Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Eleitoral, Supremo ou STJ. Essa é uma característica também da nossa organização judiciária.
Então, por óbvio, se a decisão é do próprio Supremo, só o Supremo pode fazer a revisão criminal. Não seria razoável que um tribunal regional, um tribunal ou um outro tribunal pudesse ter essa competência. Então, nesse caso, a revisão criminal, a competência originária será do Supremo. Há de se observar que pelo nosso sistema, quando um tribunal julga em razão de recurso, a decisão objeto do recurso, ela substitui a decisão do tribunal ou do órgão jurisdicional inferior. Então, não é a circunstância de um crime ter sido julgado, ter ido até a última instância, ter ido à apreciação do Supremo, que a revisão criminal necessariamente será da competência do Supremo. A competência do Supremo só vai se dar na eventualidade de ser um caso que não teve origem no próprio Supremo, se e quando a matéria objeto da revisão disser respeito ao que foi impugnado mediante o recurso extraordinário. Se a matéria a ser discutida com a revisão criminal não é aquela que foi objeto do recurso extraordinário, a competência vai ser de outro tribunal, conforme seja, ou do Tribunal Superior Tribunal de Justiça, se a matéria for pertinente ao recurso especial, ou ao Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, conforme o caso, se a matéria tiver sido objeto de decisão no recurso de apelação. E aqui a Constituição encerra as regras referentes ao Supremo Tribunal Federal, cabendo salientar ainda mais um outro aspecto. Embora essa competência, por prerrogativa de função, ela seja a interpretação seja restritiva, porque ela é uma exceção, ela, embora não haja nenhuma disposição expressa da Constituição, ao entendimento doutrinário e jurisprudencial, de que também representa uma exceção à competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Como se sabe, a Constituição diz que os crimes dolosos contra a vida, a competência é do Tribunal do Júri. Vamos abordar essa questão com mais densidade no momento oportuno. Por ora, cabe registrar que essa competência por prerrogativa de função, ela é uma exceção à competência do Tribunal do Júri. Então, se um presidente da República praticar um crime de homicídio, ele não vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, e sim pelo Supremo Tribunal Federal. A Constituição, como já referido, também vai trazer a competência do Superior Tribunal de Justiça com relação à matéria criminal. A Constituição vai definir isso no artigo 105, nas suas alíneas, mais precisamente na linha A, e aqui já entra algo que há de ser observado em razão da singularidade. É que a Constituição, quanto à competência do Superior Tribunal de Justiça, a Constituição fala nos crimes comuns, o julgamento dos governadores dos estados e do Distrito Federal, não fazendo, portanto, alusão aos vice-governadores. Vejam que quando a gente falou do Supremo, a Constituição foi expressa em dizer que a competência seria para as infrações comuns praticadas pelos
praticadas pelo presidente e vice-presidente. Quando ele vem tratar aqui do Superior Tribunal de Justiça, ele fala dos governadores, dos estados e do Distrito Federal e não fala no vice-governador. O entendimento é de que, na verdade, não foi uma omissão, foi deliberadamente o Constituinte entendeu que não deveria colocar o vice-governador na competência do Superior Tribunal de Justiça. De modo que, pela simetria constitucional, as constituições estaduais podem inserir o vice-governador na competência do Tribunal de Justiça. Daí que o vice-governador praticando o crime, a competência não é do STJ, a não ser, obviamente, se o crime for praticado quando ele estiver no exercício da função de governador. Porém, como via de regra, esse exercício ele é temporário, a condição de vice-governador vai ser sempre temporário, na hora que ele deixar de exercer a função de governador em si, ele perde a prerrogativa. Seguindo essa regra, que é do artigo 105, inciso 1, a linha A, o dispositivo fala dos crimes comuns dos governadores, portanto, crimes comuns, ele afasta os crimes de responsabilidade, que a gente sabe que o governador do estado, pela regra constitucional, ele vai ser julgado no crime de responsabilidade, o crime político, pela Casa Legislativa respectiva. Então ele fala os governadores dos estados e do Distrito Federal nos crimes comuns, e nos crimes comuns e de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados, vejam aqui, desembargadores, e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados. Lembre-se que o Tribunal de Contas da União, os conselheiros, a competência ficou no Supremo, por uma lógica de ordem constitucional. Os membros dos tribunais de contas dos estados vão para a competência do STJ. Os membros dos tribunais regionais federais, também na simetria, os desembargadores dos tribunais regionais federais, competência, portanto, é do STJ, pela lógica também não poderia ser outro. Igualmente, os tribunais regionais eleitorais e do trabalho, e os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União, que oficiem perante os tribunais. Aqui, de novo, lembrar que se for crime eleitoral, como ele fala crimes comuns, a competência vai ser também do STJ e não do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral, obviamente, nunca, mas não será do Tribunal Superior Eleitoral, mas sim do STJ. Outro aspecto aqui interessante é verificar que ele fala membros dos tribunais regionais eleitorais. E a gente sabe que a justiça eleitoral é sazonal e ela é composta de 7 membros. Desses membros, 2 são desembargadores federais. Um pode ser um desembargador federal, um juiz federal, conforme seja a sede do tribunal. Se o estado for sede de tribunal regional federal, quem vai compor é o desembargador federal, na vaga destinada à Justiça Federal. Se o local não for sede de tribunal regional federal, quem vai exercer essa função será um juiz de primeiro grau. Também integram 2 juízes estaduais de primeiro grau e 2 denominados juristas, que são escolhidos dentre advogados
militantes. Então, quando ele fala aqui membros dos tribunais regionais eleitorais, mesmo essas pessoas, se elas estão exercendo o cargo, ainda que não seja cargo de provimento efetivo, e que são cargos temporários, durante o exercício do cargo, qualquer uma dessas pessoas, na eventualidade de praticar algum crime, seja ele eleitoral ou não, a competência será do Superior Tribunal de Justiça. Dos tribunais do trabalho, não há consideração a fazer. Aqui, membros dos tribunais, dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios. A Constituição de 88 vedou que fossem criados novos tribunais de contas dos municípios. Só os que já possuíam permanecem. Em alguns, pouquíssimos, estão no estado de São Paulo, acho que em Santos tem um tribunal de contas. Então, fora esses que já existiam antes da Constituição de 88, não há mais a possibilidade de criação. Também, na eventualidade desses tribunais de contas municipais, há a competência também com relação aos seus membros, que são denominados conselheiros, a competência do Superior Tribunal de Justiça. E chama atenção aqui para os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Vejam que o Procurador-Geral da República ficou lá na competência do Supremo, e os demais que oficiam perante tribunais, qualquer que seja o tribunal, essa competência é do Superior Tribunal de Justiça. Então, mesmo o membro do Ministério Público que é procurador regional eleitoral, que também é um mandato, se ele está no exercício da função, essa competência vai ser do Superior Tribunal de Justiça. Vejam, essa expressão tribunais aqui, quando ele fala os membros do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais, e lembre-se, membros do Ministério Público da União. Membros do Ministério Público da União são os procuradores da República, os procuradores do trabalho e militares. Ou seja, não entram os membros do Ministério Público Estadual. E, por conseguinte, se é um membro do Ministério Público que oficia perante um Tribunal de Contas, essa competência vai ser, por outra regra prevista, vai ser do Tribunal de Justiça e não do STJ. Seguindo a simetria com relação ao Supremo, também o STJ vai ter a competência originária para os julgamentos do habeas corpus, quando coator ou paciente for qualquer das pessoas que tenham prerrogativa de função, ou quando o coator for um ministro de Estado, e nesse caso é salvada a competência da Justiça Eleitoral. Expressamente ressalva a competência da Justiça Eleitoral. Por outro lado, também vem a regra quanto aos conflitos de competência. E o STJ vai ser o órgão com competência para definir conflito quando essa discussão for entre tribunais, ressalvada aquela que a gente já colocou que está no Supremo. Se for entre tribunais superiores, essa competência, ou entre o STJ e outro tribunal, essa competência vai ser do Supremo. Mas se não é conflito de competência envolvendo o próprio STJ ou não envolve Tribunal Superior, quem vai resolver esse conflito entre tribunais ou entre juízes vinculados a tribunais diversos será o STJ. Então, um exemplo: se há um conflito entre juízes federais, em tese, essa competência pode ser
do Tribunal Regional Federal, ao qual eles estão vinculados. Ou então, na hipótese de esse conflito for entre juízes federais de tribunais regionais diferentes, essa competência vai ser do STJ. Aqui é uma questão óbvia, não é? Porque se são juízes vinculados a tribunais diferentes, no caso, um exemplo, um juiz federal da 5ª Região, vinculado ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, num conflito de competência com um juiz do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, vinculado ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, óbvio que não poderia esse conflito ser resolvido nem pelo Tribunal da 5ª Região, nem da 3ª Região. De modo que, nessa hipótese, é o STJ quem vai dirimir o conflito. Mas se o conflito fosse entre juízes vinculados ao mesmo tribunal, então caberia esse tribunal. A mesma situação vai ocorrer se houver um conflito de competência entre um juiz federal e um juiz estadual. O que nós vamos ver, a maioria dos casos de súmula e de discussão de competência envolvendo justiça federal e justiça estadual, elas são suscitadas e resolvidas por meio de conflito de competência. Óbvio que nem poderia ser o Tribunal de Justiça o competente, nem muito menos poderia ser o Tribunal Regional Federal regional respectivo o competente. Teria que ser naturalmente o STJ. O STJ tinha uma súmula dizendo que competia ao STJ, seguindo aquela ideia do Supremo, dizendo que caberia ao STJ decidir os conflitos de competência entre o Juizado Especial Federal e o Juízo Federal, ainda que da mesma seção judiciária. Então, se um juiz federal houvesse um conflito de competência do juiz federal da jurisdição comum com o juízo do juizado especial, esse conflito, ainda que eles da mesma região, esse conflito o STJ entendia que deveria ser dirimido pelo STJ. Essa era a súmula 348. Porém, o Supremo passou a decidir que nesse caso a competência para dirimir o conflito não seria do STJ, mas sim do Tribunal Regional Federal respectivo. Daí que o Supremo, seguindo esse entendimento do Supremo, cancelou essa súmula 348, cancelou aí em 2010, e editou uma nova súmula, a súmula 428, para dizer que nesse caso de conflito de competência entre Juizado Especial Federal e o Juízo Federal da mesma seção judiciária, essa competência seria do Tribunal Regional Federal respectivo. Por óbvio, se há esse conflito de competência entre um juiz especial federal e um juiz federal de outra, vinculado a outro Tribunal Regional Federal, óbvio que essa competência vai ser do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, a Constituição vai estabelecer que cabe ao STJ, em competência ordinária, julgar as revisões criminais de seus julgados. Aqui não há de se repetir tudo que eu falei já das considerações a respeito da revisão criminal quando é da competência do Supremo. Aplica-se a mesma regra com relação à revisão criminal do STJ para os seus próprios julgados. A Constituição da República, em seguida, no artigo 107,
passa a tratar, aliás, mais precisamente no artigo 108, passa a tratar da competência dos tribunais regionais federais. E a Constituição vai dizer que cabe aos tribunais regionais federais julgar os juízes federais da área de sua jurisdição, aí incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho. Daí, né, a importância, quando fizemos o organograma, colocando cada um dos tribunais regionais federais e a abrangência dos estados de cada um deles. Nos crimes comuns e de responsabilidade, e aí ele ressalva expressamente a competência da Justiça Eleitoral. Então, veja, a competência da Justiça do Tribunal Regional Federal em relação aos juízes federais da área de sua jurisdição, incluindo aí militar e do trabalho, seja nos crimes comuns, seja nos de responsabilidade, porque o julgamento político também aí seria com relação à perda de eventual cargo, do Tribunal Jurisdicional, ressalvando, porém, a competência da Justiça Eleitoral. Então, se um juiz federal cometer um crime eleitoral, ele não vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal, ao qual ele é vinculado. Ele vai ser julgado perante o Tribunal Regional Eleitoral. Aí é uma simetria. Então aqui vai ser importante, é importante eu saber se tem prerrogativa de função e posteriormente saber se é um crime da alçada da jurisdição comum ou da alçada da jurisdição especial. Se é da especial, no caso de justiça eleitoral, a competência especial vai ser da justiça eleitoral. Quando é que estudar a competência da justiça militar, nós vamos ver que não há a possibilidade de um juiz federal praticar um crime militar, mas ainda que a gente verifique essa hipótese em tese, porque na verdade, retificando o que eu disse, em se tratando da competência da Justiça Militar Federal, é possível um civil praticar um crime militar. Porém, pela regra constitucional, se for um juiz federal, essa competência necessariamente será do Tribunal Regional Federal, porque a ressalva é apenas quanto à Justiça Eleitoral. Tem uma súmula do Tribunal Regional Federal da Primeira Região a dizer que compete ao Tribunal Regional Federal conhecer habeas corpus quando o coator for juiz do trabalho. Essa súmula ela não está propriamente correta e, na verdade, ela estaria superada, e é uma súmula do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, não é do STJ. Com a emenda 45. Porque se o habeas corpus não é necessariamente uma ação penal, ela pode ser uma ação civil também, pode ser um habeas corpus por causa de uma prisão civil. Diante da possibilidade, se fosse o caso, de haver uma prisão civil decretada por um juiz do trabalho, essa competência não seria do Tribunal Regional Federal, e sim do Tribunal Regional Federal, e sim do Tribunal Regional do Trabalho. Mas como a gente não tem mais a figura do depositário infiel, fica difícil imaginar a hipótese de um juiz do trabalho decretar uma prisão civil trabalhista. Que hipótese seria essa? Mas vamos dizer que fosse numa arbitrariedade, em tese essa competência seria da própria Justiça do Trabalho e não do Tribunal e não da Justiça Federal, porque não seria matéria criminal e sim matéria civil.
mantendo a regra, as revisões criminais de seus julgados e, naturalmente, dos julgados do juiz de primeiro grau. Como nós vimos, salientamos, não há ação revisional, não há revisão criminal de competência de juiz de primeiro grau. Assim como não há ação rescisória no ambiente civil de competência da justiça de primeiro grau. Daí porque a Constituição, aí quando ela trata da competência do tribunal, originária em revisão criminal, quando ela trata do Tribunal Regional Federal, ela fala das revisões criminais de seus julgados e dos juízes federais da região. O habeas corpus, quando o coator for juiz federal, né, em grau de recurso, o recurso de apelação, né, as decisões criminais dos juízes federais. E teria uma outra hipótese, que seria dos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Nós temos essa possibilidade hoje no ambiente civil. A gente tinha apenas um caso no nosso sistema jurídico em que a justiça estadual podia julgar ou tinha jurisdição federal delegada para julgar crime da alçada da Justiça Federal, que era com relação ao crime de tráfico de entorpecentes. Porém, com a nova lei de drogas, que é de 2006, essa possibilidade não existe mais. Até é um entendimento com o qual eu concordo, que tal como redigida a Constituição da possibilidade, quando ele fala da possibilidade de determinadas causas, isso é no artigo 109, parágrafo 3º, onde ele fala na possibilidade, na Constituição naturalmente, na possibilidade de determinadas causas serem apreciadas pela Justiça Estadual em jurisdição delegada, pelo fato de utilizar a expressão causas e também porque diretamente está relacionado à matéria civil, ao entendimento de que só em relação à matéria civil é que pode ter jurisdição federal delegada para a Justiça Estadual. Isso acontece especialmente na matéria previdenciária, ainda hoje. Mas isso não é mais possível no ambiente federal. Então, nós não temos mais hipótese em que a jurisdição de primeiro grau em matéria criminal seja exercida por um juiz estadual por delegação e o eventual recurso vá para o Tribunal Regional Federal. Por fim, a Constituição, quanto à prerrogativa de função, estabelece a competência do Tribunal de Justiça. Isso está no artigo 125. A Constituição ela vai dizer, né, por uma questão federativa, que caberá às constituições estaduais definirem a competência dos seus tribunais de justiça, ou dos respectivos tribunais de justiça. Mas a Constituição diz que devem ser seguidos os princípios previstos na Constituição da República. Então, é válido a Constituição estadual definir uma prerrogativa de função, porém desde que venha seguindo essa simetria já estabelecida na Constituição da República. Portanto, a Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, que nos interessa mais de perto aqui, ela tem o artigo 71, que ela vai definir a competência originária do Tribunal de Justiça. E nessa competência originária, o
Constituinte estadual, ele seguiu a simetria constitucional e estabeleceu nas infrações penais comuns o vice-governador e os deputados. Lembrem-se que, naturalmente, os deputados estaduais, que a Constituição da República estabeleceu os membros do Congresso Nacional perante o Supremo. Poderia até ter colocado os deputados estaduais perante o STJ, mas não colocou. Lembre-se também que o Constituinte da República, ele não colocou o vice-governador, diferentemente do vice-presidente que ficou lá perante o Supremo. O vice-governador não foi colocado na competência do STJ. Então, as constituições estaduais, via de regra, como o caso do Rio Grande do Norte, estabelece que a competência originária do Tribunal de Justiça para o julgamento do vice-governador e dos deputados nas infrações penais comuns. E os secretários de Estado, ressaltando que, com relação aos secretários de Estado, são também os crimes de responsabilidade. O vice-governador e os deputados, com relação ao impeachment, a competência, conforme a Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, da Assembleia Legislativa. O que é interessante aqui é que, nada obstante ele falar em infrações penais comuns, obviamente que, em se tratando de crime eleitoral, essa competência vai ser da Justiça Eleitoral. E aí, por simetria, que órgão jurisdicional da Justiça Eleitoral? O órgão de segundo grau. Então, o vice-governador ou um deputado estadual, se praticar um crime eleitoral, ele vai responder perante a Justiça Eleitoral de segundo grau, nada obstante a Constituição Estadual falar em infrações penais comuns, porque a Constituição Estadual aí não pode fazer uma exceção a uma regra geral da Constituição ao definir a competência eleitoral. Por outro lado, se eles cometerem um crime federal, eles vão responder perante a Justiça Federal. Que Justiça Federal? O Tribunal Regional Federal, porque também não poderia ser criada pela Constituição Estadual uma regra excepcionando a competência da Justiça Federal. Mas essa prerrogativa de função da Constituição Estadual, ela prevalece em relação também à Justiça Federal e à Justiça Eleitoral. Entende-se que essa competência, conforme seja a organização interna do tribunal, pode ser do pleno, ou corte especial, pode ser de uma câmara ou turma, ou de sessão, conforme seja a organização do respectivo tribunal. Até a respeito, tem um leading case que foi decidido pelo o relator foi o ministro Celso de Mello, já há algum tempo, definindo esse aspecto, que a questão da atribuição da competência para uma turma, para uma sessão ou câmara, ou para o pleno, ou para a corte especial, isso é uma questão da economia interna de cada tribunal, que há de ser definida por meio de suas resoluções, seus atos normativos, não infringindo o preceito constitucional que estabelece que a competência é de um determinado tribunal. Ela atribui ao tribunal, não necessariamente a sua composição plena ou corte especial. Aliás, a esse respeito, há de se observar que o Supremo findou, depois do caso chamado Mensalão, depois do julgamento, definiu para uma série de casos, se eu não me engano, ressalvando só quando se trata de crime envolvendo o presidente da República, que essa competência não será mais
originária não será do pleno, e sim das turmas, das respectivas turmas, ou da primeira ou da segunda turma. Outra previsão da Constituição Estadual é que nas infrações penais comuns e nos de responsabilidade, cabe ao Tribunal de Justiça julgar os juízes de primeiro grau, os membros do Ministério Público, e aí inclui-se o Procurador-Geral, a Constituição inclui o Procurador-Geral do Estado, os auditores do Tribunal de Contas. Lembre-se que os conselheiros dos tribunais de contas estaduais ficaram no STJ. Então, seguindo a simetria, a Constituição Estadual colocou os auditores do Tribunal de Contas estadual, os prefeitos municipais, ressalvando aqui a competência da Justiça Eleitoral, como dissemos, que não haveria de ser diferente. Aqui cabe a observação de que não há previsão especial, nenhuma previsão quanto ao Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça, a competência não ficou no STJ. Lembre-se que lá falou-se em membros do Ministério Público da União que oficiam perante tribunais. Procurador-Geral de Justiça é do Ministério Público Estadual. Daí porque também a Constituição Estadual, embora não tenha feito menção expressa, quando ela fala em membros do Ministério Público, aí inclua-se naturalmente o Procurador-Geral de Justiça, embora que fica aí um tanto quanto confusa a questão, porque quem oficia perante o pleno dos tribunais de justiça são os Procuradores-Gerais de Justiça, como eles próprios iriam oferecer uma denúncia contra si. Caiu uma certa dificuldade. Mas, obviamente, se resolveria internamente do Ministério Público, inclusive com a intervenção do Conselho Nacional do Ministério Público, poderia afastá-lo da função, e aí outro iria exercer, ainda que em substituição, o cargo, e poderia ser oferecida a denúncia. Merece destaque aqui que é razoável, dentro do que foi adotado, colocar-se o Procurador-Geral do Estado. Veja que em nenhum momento tinha sido mencionado. A Constituição Estadual colocou os membros do Ministério Público, aí incluindo o Procurador-Geral de Justiça. E como não tem nenhuma regra na Constituição da República em relação aos procuradores do Estado, ele colocou só o Procurador-Geral do Estado na competência do Tribunal de Justiça. Os demais procuradores do Estado, todos a competência é de primeiro grau e não tem prerrogativa, por conseguinte, não tem prerrogativa de função. Ainda menciona-se que os prefeitos municipais, há uma outra regra na Constituição, que é o artigo 29, inciso 10 da Constituição, que já dá essa competência aos tribunais de justiça. Então, a Constituição, ainda que a Constituição Estadual não trouxesse a previsão expressa, os prefeitos teriam que ser incluídos na competência dos tribunais, porque já está previsto na Constituição. Mas vejo que a Constituição falou no artigo 29, inciso 10, quando trata dos municípios, não falou do vice-prefeito. Então, pela simetria constitucional, se a Constituição falou só do prefeito, não caberia à Constituição Estadual, na simetria constitucional, colocar o vice-prefeito. E a Constituição Estadual do Rio Grande do Norte não colocou, e creio acertadamente, o vice-prefeito. Do mesmo modo, a Constituição em nenhum momento fala no vereador. Veja que lá no artigo 29 ele falou no prefeito e não toca no vereador. Tentando ver a lógica constitucional, a principiologia da Constituição da República,
no sentido de que os membros do Congresso Nacional, senadores e deputados federais, ficaram no Supremo, e que os deputados estaduais ficaram no Tribunal de Justiça, ou seja, não ficaram nem no STJ, parece que pela principiologia não seria o caso de atribuir prerrogativa de função para o vereador na Constituição Estadual. E esse foi o primeiro entendimento do Supremo. O Supremo há decisões declarando a inconstitucionalidade de dispositivos de constituições estaduais que definiam os vereadores com prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça. Porém, mais recentemente, aí estou a falar em 2008, né, já faz um tempo, na verdade, né, posteriormente o Supremo passou a entender, e foi um caso relativo ao Estado do Rio de Janeiro, a dizer que a norma que a Constituição Estadual pode sim atribuir, está dentro da permissibilidade ao constituinte estadual, atribuir ao vereador na Constituição a prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça. A partir desse precedente e dessa posição adotada pelo Supremo, né, houve uma flexibilização do que seria essa principiologia da Constituição da República a ser adotada pelo Constituinte Estadual. É interessante aqui verificar essa questão, regra que se aplica unicamente à situação relativa a juiz e promotor. É que há dois dispositivos que merecem destaque, que são o artigo 108, inciso 1, e o artigo 96, inciso 3º, especialmente esse 96, inciso 3º. Esse 96, inciso 3º, ele estabelece que cabe aos tribunais julgar os juízes a eles vinculados. Ressalvando apenas a competência da Justiça Estadual. Esse artigo 96, inciso 3º, em relação aos tribunais de justiça, e o 108, inciso 1, a linha A, é relativo aos tribunais regionais federais. Eles atribuem a esses tribunais a competência para julgar os juízes a eles vinculados. Qual é a consequência desse entendimento? E ressalvam apenas a justiça eleitoral. Então, qual é a consequência? Se um juiz federal ou um juiz estadual no estado do Rio Grande do Norte, que exercem as funções no estado do Rio Grande do Norte, for a São Paulo e lá praticar um crime, o juízo competente, o tribunal competente para o julgamento não será o tribunal da área em que foi cometido o crime, mas sim o tribunal ao qual ele está vinculado. Ou seja, em sendo um juiz federal, nada obstante o crime ter sido praticado em São Paulo, ele não vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, mas sim pelo Tribunal Regional Federal ao qual ele é vinculado, no caso do exemplo dado, que era do Rio Grande do Norte, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região. A mesma coisa em se tratando de um juiz estadual. No mesmo exemplo, se é um juiz estadual do Rio Grande do Norte, ele praticando um crime em qualquer outra unidade da federação, nada obstante isso,
ele não vai ser julgado por um tribunal de justiça, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça, ao qual ele vinculado, consequentemente, terá que ser, no exemplo dado, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E óbvio, né, a gente está falando o tempo inteiro aqui, desde o início, ressaltado, que essa prerrogativa de função enquanto se está no exercício do cargo ou do mandato. Então, mesmo ele de férias, segue essa regra de competência, porque mesmo em férias, ele ainda está no exercício do cargo. É diferente, óbvio, não precisa nem salientar, mas se ele for aposentado, não está mais em exercício do cargo. Mas ele não deixa o cargo quando entra de férias, ele continua no cargo efetivo. Então, essa é uma regra importante, né, a ser observada. E mais, veja que ele só faz a ressalva da justiça eleitoral. Então, vamos dar um outro exemplo. Digamos que um juiz estadual pratique um crime que seja da alçada da Justiça Federal. Mesmo assim, em razão desse artigo 96, inciso 3º da Constituição, o órgão jurisdicional competente para julgá-lo será o Tribunal de Justiça ao qual ele está vinculado. Essa regra, por mais inaceitável que se apresente no primeiro instante, ela é ditada por questão federativa. Nós tivemos a oportunidade, quando fizemos o organograma do Poder Judiciário, explicar como é ditada as regras dessa arquitetura, salientamos esses aspectos. Então, as explicações estão em consonância com aquelas afirmações. Porém, veja, eu já tinha salientado, se for um prefeito que praticar o crime, e for um crime federal, ele vai responder perante a Justiça Federal. Se for um vice-governador, ele vai responder perante a Justiça Federal. Essa regra dessa prerrogativa de função, que implica não só segundo grau, mas de que ele só pode ser julgado pelo tribunal ao qual ele é vinculado, ela é restrita aos juízes e promotores, em razão do artigo 96, inciso 3º, e o artigo 108, inciso 1, a linha A da Constituição da República. Veja, inclusive, a súmula 702 do Supremo, que vai dizer que a competência do Tribunal de Justiça para julgar os prefeitos, que está na Constituição, ela se restringe aos crimes da competência da Justiça Comum Estadual. E nos demais casos, a competência originária caberá ao Tribunal de Segundo Grau, respectivo. A Constituição Estadual também vai estabelecer aí os habeas corpus, na competência originária dos habeas corpus do Tribunal de Justiça, sendo coator ou paciente qualquer das pessoas que estejam por prerrogativa de função, ou órgão, e sujeito diretamente à jurisdição do próprio tribunal. Obviamente, e aí ele faz, embora não houvesse necessidade, a regra faz a exceção à competência, ressalvando a competência dos tribunais superiores. E como não poderia deixar de ser, ele vem e traz as revisões criminais de seus julgados e dos juízes que eles são vinculados. Como a gente já viu, que é a questão de competência ordinária sempre de segundo grau. Merece menção ainda aí a súmula 721 do Supremo. Observem o que é que diz essa súmula. Essa súmula diz o seguinte, que essa competência por prerrogativa de função estabelecida na Constituição Estadual, ela
não prevalece em relação à do Tribunal do Júri. Lembrem-se que a competência para os crimes dolosos atribuída ao Tribunal do Júri, ela está na Constituição da República. E nós já vimos que, de regra, aquelas prerrogativas de função que estão na própria Constituição, elas excepcionam a competência do Tribunal do Júri. Porém, isso foi o que essa súmula veio a definir, é que se a prerrogativa de função está prevista apenas na Constituição Estadual, ainda que ela ditada conforme a principiologia da Constituição da República, em se tratando de crime doloso contra a vida, essa competência vai ser do Tribunal do Júri e não do Tribunal de Justiça, como fixado na Constituição Estadual. Ou seja, nesse caso, a competência do Tribunal do Júri prevalece porque ela está prevista na Constituição da República. Com essas considerações, finalizamos essa parte da competência por prerrogativa de função. Obrigado.